Olá, seja muito bem-vindo ao meu Café com Micropigmentação. E hoje eu sentei aqui para conversar com vocês sobre as agulhas de múltiplas pontas, que são agulhas que são pouco exploradas e arrisco em dizer que são quase nada explorado pelos profissionais de micropigmentação por inúmeros motivos, mas hoje eu vou dar algumas dicas para você que deseja trabalhar de forma mais rápida, mais uniforme, com menos retrabalho e utilizando as agulhas ao seu favor no seu processo de micropigmentação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui no meu canal, porque aqui eu dou muitas dicas para você que deseja ser aquela profissional expert em micropigmentação e entendendo esses conceitos, com certeza você vai entregar resultados muito melhores, mais rápidos, mais uniformes, porque a micropigmentação ela não precisa ser difícil, nós que complicamos e hoje eu vou mostrar aqui para você. Então fica até o final. Vamos começar falando então por que a agulha de uma ponta ela pode estar travando a sua entrega mais rápida, mais uniforme, com menos retrabalho e principalmente te dando muita dor no punho e nos ombros ao passar horas e horas fazendo apenas um procedimento de micropigmentação. E eu falo tudo isso com o intuito de ajudar, porque eu também já passei por isso e hoje eu não desejo isso para ninguém. Hoje, para mim, fazer uma micropigmentação eu trabalho com leveza, com agilidade, mas lembrando que a agilidade não tem nada a ver com trabalho mal feito. E nem por isso também precisamos demorar horas para entregar um resultado perfeito quando entendemos as nossas ferramentas de trabalho para conseguirmos entregarmos o resultado que desejamos para a nossa cliente. A agulha de uma ponta, ela historicamente foi trabalhada muito em curso por muitos profissionais, vindo numa época em que a micropigmentação era chamada de definitiva. Eram feitos procedimentos mais marcados, mais grotescos. E na micropigmentação, quando começou a nova era da micropigmentação, porque até então era uma definitiva, eram-se utilizados dermógrafos para fazer os fios grossos na sobrancelha. Depois veio a microblend e a fio com lâmina, que também foi uma revolução no mercado. E depois o dermógrafo ele foi incluso novamente, só que numa pegada diferente. Historicamente falando, os profissionais começaram a ensinar e utilizar com agulhas de uma ponta, porque era mais delicado, mais sutil e conseguia um efeito mais translúcido dos resultados utilizando apenas agulhas de uma única ponta. E de lá para cá, isso foi meio que virando uma tendência, virando algo se passando de profissional para profissional. Um profissional que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, e que todo mundo aprendeu a utilizar apenas a agulha de uma ponta para todos os seus procedimentos de micropigmentação, o que acabou acarretando em profissionais limitados tecnicamente em apenas utilizar a agulha de uma ponta ou a 1 RL, ou seja, uma agulha de uma pontinha round line, que é uma agulha circular de uma ponta, para todas as micropigmentações, seja lábios, sobrancelha, olhos, enfim, né? E quando se fala em agulhas de múltiplas pontas, ou seja, agulhas com 3, 5, 7, 9 pontas, que daí mais pontas acaba sendo agulhas muito concentradas em regiões muito pequenas, como lábios, sobrancelhas e olhos. Mais agulhas com 3 pontas, agulhas com 5 pontas Magnum ou agulhas com 5 pontas round line, ou seja, circular, ou agulhas flat também, que são agulhas uma do ladinho da outra. Isso parece que não está falando de micropigmentação quando está falando dessas agulhas aqui. Já na micropigmentação, peraí, 5 pontas Magnum, parece um 6 aqui, Magnum, e 5 pontas RL e
5 pontas flat. Então, quando fala dessas agulhas aqui, parece que ninguém fala de micropigmentação falando com essas agulhas aqui, porque é pouco comentado, é pouco explorado, é pouco vendido, e isso daqui na prática pode acelerar o seu processo e entregar resultados muito mais rápidos, resultados mais uniformes, mais preenchimentos, porque quando eu trabalho com 5 agulhas, eu consigo um resultado 5 vezes mais rápido, porque são 5 vezes mais preenchimento. Mas, Fábio, isso não vai ficar artificial, saturado, marcado? Não. Por quê? Porque a saturação ela não é construída com a quantidade de agulhas, mas sim com a quantidade de passadas. Se eu passo várias e várias e várias vezes com a agulha de uma ponta, eu crio uma saturação igual ou maior utilizando agulhas de mais pontas. Agora, se eu passo uma, duas vezes com a agulha de 5, 3 pontas, eu consigo essa translucidez da mesma forma dentro da pele. Porque qual que é o objetivo das agulhas? Não é criar efeitos. Ela também é uma das formas de criar o efeito, mas o objetivo da agulha é colocar pigmento dentro da pele, seja ele concentrado ou translúcido, vai depender do efeito que a gente desejar no nosso procedimento. Então, trabalhando com agulhas de uma ponta, nós vamos ter resultados mais limitados, porque o que acontece? A gente trabalha uma passadinha do lado da outra, e é uma agulha de uma única ponta passando em toda essa região. Agora, quando eu trabalho, por exemplo, com agulhas de 3, são 3 agulhas passando uma do lado da outra, são 5 agulhas passando uma do lado da outra, enquanto aqui eu tive que passar várias vezes para conseguir um efeito de passadas, aqui eu com uma, duas passadas, uma do ladinho da outra, eu já consigo cobrir uma área maior. Isso é física, isso daí é matemática. Então, se eu tenho mais agulhas, eu tenho mais preenchimento, se eu tenho menos agulha, eu tenho menos preenchimento. Só que se eu não tiver domínio técnico e uma visão artística aguçada para entregar um resultado natural, com essas agulhas aqui eu posso causar um estrago no meu resultado. Então, por isso que devemos cuidar como estamos fazendo o nosso procedimento. Por quê? Porque não adianta ir lá e comprar agulha se você não entende o que você está fazendo ali por trás da técnica. Então, aqui eu estou te mostrando que é possível para você começar a entender que sim, as agulhas de múltiplas pontas, elas podem e devem, porque eu utilizo minhas alunas também, usar agulhas de múltiplas pontas em lábios e sobrancelhas e conseguir resultados mais rápidos, mais uniformes, com menos retrabalho e principalmente com aquele efeito que eu quero, naturalidade, que é a forma como eu trabalho, claro, levando em consideração o gosto das minhas clientes que também buscam essa naturalidade. Porque às vezes parece que quando fala em naturalidade, todo mundo fala, mas na prática ninguém executa. Só que a naturalidade, o que é algo natural? Isso é muito bacana e essa frase que fui eu que criei, que naturalidade, ela está na dúvida. Ou seja, se você tem dúvida, se tem ou não tem, é natural. Se você tem certeza do que tem ali, é artificial. E é exatamente aí que mora a construção de um resultado. E não na forma como ele foi feito, as agulhas, desculpa, aquele que foi utilizado. Por quê? Porque quando eu trabalho com uma única agulha passando ao lado da outra, eu já sinto que eu fui escravo dessa agulha aqui. Na verdade, sinto não. É um fato. Eu fui escravo dessa agulha aqui. Ela me causou uma demora muito grande nos meus resultados de micropigmentação. Só que quando eu comecei a trabalhar com agulhas de múltiplas pontas nos meus resultados de micropigmentação, eu nunca mais fiquei sofrendo para mim implantar o pigmento, para mim neutralizar um lábio, para mim preencher de forma mais rápida. Mas não quer dizer que a agulha de uma ponta ela não vai ser mais utilizada. Eu utilizo hoje muito ela, só que aonde eu coloco no meu procedimento? No acabamento. Essa agulha aqui é ideal para acabamento, para borda, para precisão. Sabe o pincel de pintar a casa que tem o rolo e tem o pincelzinho de acabamento? O rolo não chega no cantinho, mas o pincelzinho de acabamento chega. Então, qual é o objetivo do rolo? Preenchimento. Qual é o objetivo do pincelzinho pequeno? Acabamento.
Posso pintar uma parede inteira com o pincelzinho de acabamento? Eu posso, mas isso vai me escravizar e eu vou passar horas ali para mim ter um resultado bom. É da mesma forma com a agulha de uma ponta em todo o seu procedimento. Agora, quando você inclui agulhas de 5, 3 pontas, 7 pontas, você consegue ter resultados bonitos, uniformes. E claro, também não adianta variar 0,30, 0,35, 0,40. Isso facilita porque uma agulha 0,40 vai ter um ponto maior, vai ter um preenchimento mais rápido. Então isso é bacana. Só que ainda está limitada a uma única agulha. Então, para mim, Fábio, a única forma de eu utilizar a agulha de uma ponta é ou num retoque muito pontual, muito pequeno, ou em acabamentos, que eu sempre coloco a agulha de uma ponta para acabamento, para borda de lábio, para criar o contorno do lábio, mas dá para usar agulhas flat também, ou round line em lábios tranquilamente, se só precisar dominar. E cada artista vai se adaptar de alguma forma com as agulhas. Só que se você só utilizar a agulha de uma ponta, muito provavelmente a sua técnica está limitada, demorando muito, colocando às vezes um processo inflamatório maior na pele, porque a pressão exercida sobre uma única agulha é maior do que agulhas de mais pontas. Ah, mas a agulha de mais ponta não dói mais? Não, porque quando eu tenho 5 agulhas, 7 agulhas, 3 agulhas, a pressão da minha mão exercida sobre a pele vai ser distribuída por 3 agulhas, então vai ficar mais confortável. Agora, quando eu tenho uma única agulha furando, essa dor é mais aguda, essa dor é mais intensa e por isso que uma única agulha de uma única ponta, ela vai doer mais do que utilizar essas agulhas aqui. Então, o conforto está relacionado também com a agulha que você está utilizando, claro, além do anestésico e do peso de mão. Mas, por isso é importante a gente dominar e entender essas agulhas aqui na prática. Hoje as agulhas que eu utilizo são agulhas da Microskin. Inclusive, eu tenho um cupom de desconto de 10% com a Microskin. Se você deseja, coloca lá Fábio10 e garanta 10% de desconto em todo o site para você comprar as suas agulhas e conhecer. É uma marca que ela tem referência no mercado, é uma marca que se preocupa em entregar essa questão aí de qualidade nas agulhas, porque não adianta eu utilizar as agulhas baratinhas ou agulhas sem anvisas que a gente nem pode utilizar, mas que tem muitas pessoas que compram e utilizam, porque a qualidade da agulha, seja de 1, 5, 7 ou qual for a quantidade de agulhas, a qualidade dela vai interferir no resultado. Lá no início eu sofri porque eu achava que a agulha era tudo igual e comprava sempre a mais barata. O que acontecia? Não tinha um resultado bom, porque a qualidade do material da agulha, a forma como foi pensada essa agulha estruturada, o material da agulha, a soldagem, tudo isso interferia no meu resultado de micropigmentação. Então, por isso que variar as agulhas e escolher cada agulha para implantar o nosso pigmento na pele é o que vai garantir com que esse resultado da micropigmentação seja mais rápido. Você consegue ver com agulhas de 5 pontas ou de 3, não é mais uniforme porque você consegue um preenchimento maior. Pintar com pincel de rolo na parede não dá um preenchimento mais uniforme? Sim, então isso tem a ver com arte, isso tem a ver com micropigmentação também, porque os nossos pincéis são agulhas. Então, utilizando agulhas de múltiplas pontas dos nossos resultados, nós vamos garantir um resultado mais rápido. Por isso que a agulha de uma ponta, para mim, ela é ideal, já foi utilizado muito em todo o procedimento, mas hoje para mim ela é ideal somente para acabamento, para pequenas partes, para a primeira passada, para abrir a pele. Posso usar essas também, mas eu gosto de trabalhar dessa forma. Mas nunca em todo o meu procedimento, porque ela vai demorar mais, ela vai causar um processo inflamatório maior, ela muito provavelmente vai ser difícil de preencher com uma passadinha do lado da outra se você não tiver um domínio de coordenação motora fina bem boa. E já as agulhas de múltiplas pontas, a gente já consegue um preenchimento mais rápido, passadas mais espaçadas, porque a quantidade de agulhas não limita o nosso trabalho. Então, se você tem dúvida de qual agulha utilizar, pode utilizar as de múltiplas pontas para preenchimento e a de uma ponta para acabamento, para iniciar o teu trabalho, para bordas, para conseguir aquele acabamento perfeito.
e basicamente você consegue variar as agulhas ali, escolhendo uma agulha boa, de qualidade, como essas que eu indiquei da Microskin para você. Tomar meu último golinho de café aqui porque já esfriou. Então, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal. Tem muito mais vídeo aqui falando sobre micropigmentação na prática e eu te ensino tudo sobre como criar um trabalho bonito, harmônico, uniforme e principalmente entender tudo sobre a micropigmentação na prática para você não ficar passando perrengue na hora do atendimento. Então já se inscreve aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!